Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cissa do Rego Macedo, eu sou designer de interiores. Comecei no Snapchat, venho trabalhando no Instagram diariamente, compartilhando o meu dia a dia no universo do design de interiores. Selecionei hoje para vocês algumas dicas sobre o uso de espelhos, com base na minha prática e no uso do escritório. Só que antes de eu passar para vocês essa dica de espelhos, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações e, gostando, dá o like. Vamos lá, gente, sobre o uso de espelhos. Eu separei aqui algumas considerações sobre como usar bem o espelho. Primeiro de tudo, eu queria assim, fazer uma orientação de que o uso em excesso de espelho não deixa o projeto sofisticado. Ao contrário, o uso em excesso de espelho pode denotar até uma certa preguiça de projeto, não pensou nada, colocou um espelho aí, e ele traz uma frieza. Quando tem espelho demais, ele rouba as paredes de você ter a possibilidade de colocar outras obras de arte, e ele pode deixar o projeto muito frio em excesso. Então, assim, parcimônia na hora de usar o espelho, tá? Um projeto elegante, ele usa o espelho na dosagem certa. E eu vou separar aqui para vocês, com base na minha experiência, lugares que eu gosto de usar, que eu costumo usar e que eles juntos, até no mesmo projeto, não dariam esse peso, esse excesso, tá? Digamos assim, vamos lá, o primeiro lugar que eu acho ótimo de se colocar um espelho é no hall de entrada ou perto da porta de casa. É confortável para visita, para quem está chegando em casa, ela vê se está arrumada, se esqueceu alguma coisa. E para a gente também, quando a gente está saindo de casa, essa blusa não está combinando direito, você pega uma manchinha. O espelho ali na porta de casa, ele tem uma funcionalidade muito operacional, além de ser esteticamente bonito, de você colocar em cima de alguma papeleira, de alguma escrivaninha, de algum console, ou até mesmo usar um espelhão colado perto da entrada de casa. Um outro lugar que eu acho ótimo de colocar o espelho, nem todas as plantas propiciam, nem sempre dá para colocar o espelho nesse lugar, mas quando você tiver no fundo do seu corredor uma parede, você tem uma parede branca, imagina que você tem um corredor dos seus quartos e lá no fundo você tem uma paredinha branca. Essa parede é ótima de se colocar um espelhão, mas colar um espelhão mesmo, do teto até o rodapé, ocupando a parede inteira. Esse espelhão no fundo do corredor, ele duplica o tamanho do corredor, ele é confortável para você ver o look do dia, você vai de longe daquela afastadinha, você vê ele bem. Se você esqueceu alguma coisa também, aquele espelho vai estar ali sempre te alertando e te lembrando, sem falar que esteticamente fica bonito ao final do corredor ele terminar com um espelho, porque dá a sensação de que ele não acaba nunca, você não chega ao final do corredor. Um outro lugar que eu gosto muito de usar espelho é perto de uma varanda ou uma janela. Às vezes você coloca assim na parede lateral ou no fundo de uma varanda e numa janela, e nesse caso das varandas, você tem que se certificar do espelho aguentar chuva, água. Ele tem algumas especificações técnicas que você conversa na vidraçaria para ele ser instalado e te resguardar dele ter durabilidade. Mas esse lugar estratégico, perto da varanda ou janela, às vezes você traz a vista, você traz um verde, você traz a lagoa, você traz um lago, você traz algum morro, alguma coisa interessante que você acaba trazendo essa natureza para dentro da casa. Muito cuidado na hora de colocar espelho perto da varanda ou janela, porque ali você pode trazer também a vida do vizinho. Se você der para um outro prédio, ali não é recomendado que você coloque um espelho, pelo amor de Deus, não vai ficar vendo a vida dos outros refletida dentro da sua própria casa. O espelho, ele é um recurso de trazer a natureza para dentro de casa. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, nos meus projetos, é muito comum a gente ter escolhido o lugar do espelho apenas e tão somente porque tinha a vista do Cristo Redentor. Quantas vezes eu trouxe o Cristo Redentor para dentro porque tinha aquela possibilidade de usar o espelho. Então, dá uma olhada aí na sua vista, se não tem alguma coisa bacana que o posicionamento de um espelho você traz para dentro esse elemento. E um outro lugar que é muito comum a gente usar espelho lá nos projetos do escritório é em cima do aparador, na sala de jantar.
É um lugar que às vezes a gente forra a parede toda, do aparador para cima, colocando um espelhão, ou usando um espelho redondo, ou um espelho com alguma moldura. Um espelhão em cima da sala de jantar pode ser agradável para refletir, dependendo de como estiver posicionada a mesa. É um lugar bacana e é gostoso de você se olhar e trocar. Tem um uso adequado e confortável. O espelho ele pode ter vários acabamentos e formatos. Eu separei aqui também 4 ideias e vou pincelar sobre algumas aplicações e nuances desses 4 tipos de espelho, digamos assim. Um deles é o espelho simples colado, que você pede na vidraçaria, vai na medida correta e cola ele na parede. Esse espelho colado, eu prefiro usá-lo quando você ocupa a parede inteira, de ponta a ponta, e ele morre, seja no rodapé ou ele morre num móvel. O espelho colado é esse do fundo do corredor, que eu mencionei. Eu gosto de fazer ele colado inteiro no fundo do corredor, porque ele, se você for pensar bem, ele não tem acabamento. Então, é interessante que você apoie ele, que ele termine entre paredes ou teto e rodapé. Um outro tipo de espelho, que aí quando você pode dar um acabamento nessas bordas dele, é você fazer o espelho bisotado, ou chamado também de espelho bisotê, que é uma lapidação. Normalmente lá no escritório a gente usa 1,5 cm ou 2 centímetros para fazer essa borda, essa lapidação do espelho quando ele está mais descolado da parede. É uma outra forma que a gente usa bastante. E um outro jeito de pedir o espelho na vidraçaria que eu gosto também é usar um perfil metálico atrás. Que na verdade ele é um anteparo que descola o espelho da parede, e esse perfil metálico deixa uma sensação que o espelho está voando, ele não está totalmente colado na parede. A vantagem do uso do perfil metálico é que se for um apartamento alugado, ou se você for mudar, não for usar aquele espelho durante muitos e muitos anos, o perfil metálico pode ser facilmente removido e você reaplica aquele espelho como se um quadro fosse. É tranquilo. E finalmente o espelho com moldura. Pode ser uma moldura de madeira, pode ser uma moldura de alumínio, pode ser uma moldura de alumínio com a pintura eletrostática, pode ser a madeira natural ou pode ser a madeira pintada, uma série de possibilidades de moldura grossa, moldura fina, moldura dourada. Aí vai depender muito do estilo da decoração, mas a moldura é um acabamento que dá também essa finalização do espelho. Aí vai depender muito do uso e do que está em torno para a gente escolher a moldura certa. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá aí o like, comentam, deem sugestões de outros lugares aonde colocar o espelho. Eu pensei aqui nessa ordem: hall, fundo de corredor, varanda ou perto de uma janelona e na sala de jantar, que são lugares estratégicos que convivem entre si, não deixam sua casa pesada, não deixam sua casa com espelhos demais. E eu espero que vocês apliquem e depois me contem. Obrigada!